principalmente alimentares. Produzir a comida que presta para alimentar a cidade, cada vez mais como porcaria e adoece. Então, parece que todas essas questões elas se revestem de novos significados, novos sujeitos, novos desafios para nós. Então, eu creio que essa coisa campo-cidade talvez passe muito por tomar consciência do problema ambiental, do problema da qualidade da água, do ar, do ambiente que se vive e principalmente da comida que se come. Então, aí a gente possa estar valorizando mais os territórios que ainda são de preservação da vida e ainda não se tornaram territórios do capital e da mão. Então, enfim, fica para a gente pensar se a gente está contemporâneo do mundo, no feliz, enquanto movimentos sociais de esquerda, enquanto o que está acontecendo a gente ainda não tem olhos para ver, apesar de ter evidência. Começou agora. Sempre é bom. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma rodada. Para fazer uma conexão dessa fala do Rubem com a conexão anterior, e aproveitar a riqueza dos depoimentos que vieram das experiências de luta, tanto do MPSV como do governo lá do Neto, falando lá dos desafios lá do passado. Agora, falando de doméstico, eu estava lendo um texto até que foi publicado junto com o meu texto no mesmo livro, dois ensaios, um sujeito chamado Armando Bartra, muito interessante, e ele cunhou uma expressão que me pareceu muito rica, contrapondo ao David Harvey, por causa da ideia da acumulação, da expoliação, essa expulsão de unidades que está fazendo violento de expoliação, de expulsão de gente. Tem curso no mundo. O Marx chamou de acumulação primitiva. Né? E ele usa uma expressão, ele tenta precisar a expressão para poder dialogar com o Rubem e também com o Caio e também com os que seguem. Ele fala o seguinte, ele chama de acumulação primária permanente. Por que primária? A gente tem um processo através do qual se dá a expropriação de gente que, de alguma forma, tem acesso à terra. Os índios têm terra. Eles não têm o reconhecimento formal disso. E quando ocorre o processo de expansão do capital sobre a terra do quilombola, do fundo de pasto ou do indígena, está se produzindo o quê? Um processo de expropriação. Mas o que chama atenção no Armando Bartra? Essa forma de acumulação primária, que é permanente no capital, está sempre fazendo isso. Isso não se entende dissociado do processo de acumulação secundária, que é o processo de exploração do trabalhador da cidade. Ou seja, o capital precisa expropriar, é isso, para produzir novos assalariados. Então, uma coisa não está desconectada da outra. Entende? Então, me parece que esse é o nosso desafio teórico, de saber juntar essas duas coisas. Voltar para a questão do cérebro e a questão também que o Neto trouxe de pensar a unificação. Né? Me parece que hoje a gente tem, essa unificação passa por várias questões que você colocou. Né? E, por exemplo, hoje, segundo a ONU, em 2007, pela primeira vez, a população urbana do planeta é a maior população rural. Segundo a ONU. Né? Agora, o interessante é que há 60 anos atrás, em 1960, 56 anos atrás, você tinha 1 bilhão e 800 milhões de gente no campo. A população total era de 3 bilhões. 1,8 no campo. 1,2 na cidade. Hoje você tem 7 bilhões de habitantes no planeta, dos quais 3,6, ou seja, mais da metade, está na cidade. E 3,4 está no campo. Mas olha um detalhe. Há 60 anos atrás, em 1960, no campo nós tínhamos 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. Hoje temos 3 bilhões e 400. Olha que ironia. Nunca tivemos tantos camponeses no mundo como hoje. Apesar da população urbana ser maior que a rural. Então o campo não está sendo esvaziado em geral. Olha que paradoxo.
E, ao mesmo tempo, a demanda que um habitante urbano consome, em média, 9 vezes mais água do que o habitante rural. Consome muito mais matéria e energia do que um habitante rural. Uma voracidade para expropriar, para garantir. É um negócio de parceria para garantir. O capital usa isso, inclusive, para continuar explorando os recursos naturais, mas para ter que alimentar a população urbana que é cada vez maior. Ou seja, o metabolismo do planeta, você falou da segunda contradição, que é a relação do capital com a natureza, isso está colocando a humanidade hoje diante de um colapso. Ou seja, o capitalismo na sua voracidade e, ao mesmo tempo, diante da obrigação de expropriar tanta gente, né, que colocou a população urbana como obra rural. Isso implica a demanda de matéria e energia numa proporção enorme, seja qual for a sociedade do futuro. Vai ter que garantir matéria e energia que a cidade não produz alimento. Por mais que se tente fazer agricultura urbana, sempre será uma proporção marginal. O que não quer dizer que não façamos. Mas a agricultura urbana sempre será, do ponto de vista da necessidade de matéria e energia para alimentar as pessoas, sempre será marginal, porque falta espaço. Não caracteriza o espaço urbano a prática da agricultura. O que não quer dizer que nós não façamos em cada pedaço que é possível, que vai garantir, no mínimo, a autonomia para alguma gente. Então é importante politicamente, mais do que economicamente, do ponto de vista de garantir isso. Então, está diante do mundo, eu acho que estão amadurecendo as condições de fazer essa articulação. Não é? Eu acho que a gente não está aqui à toa levantando essas questões. Entendeu? As pessoas estão vivendo as experiências das lutas sociais. Os movimentos indígenas, os movimentos dos camponeses, quando eu digo que eles desfizeram um conceito que estava muito tranquilo, o conceito de território, que é tão caro para a gente hoje, esse conceito está muito bonitinho na mão da direita. O que era território até 50 anos, 30 anos atrás? Território era a base natural do Estado. Nosso amigo de direito sabe disso. Então, todo Estado tem um território. E os indígenas, os negros, os quilombolas, os camponeses disseram, dentro de um mesmo território tem múltiplas territorialidades. Não existe um território só. Esse território é diverso. Isso passa a ser, parece, um novo patrimônio da luta política. Né? Nós temos que trazer isso para dentro do debate. E, ao mesmo tempo, o que o capital tem oferecido? Que comida o capital tem para oferecer? Comida que é, como se diz em espanhol, basura, que é de lixo, lixo de basura. É um basureiro, que essa comida ou seja, a vaca ficou louca, não é isso? Ficou doente a vaca. A gripe aviária, ou seja, o frango ficou gripado e o porco ficou doente. Tem gripe suína, gripe aviária e a vaca ficou louca. Por que isso? Ou seja, os caras acabaram com a ideia de que bicho come grama. Está comendo alguma coisa que é uma coisa industrializada, quebrou a cadeia metabólica. E nós estamos comendo frango, estamos comendo um porco que já não come matéria orgânica. Não é à toa que a doença que mais mata hoje é câncer. É uma doença da civilização. Ou seja, está introduzindo para dentro dos nossos corpos a doença. Eu diria que hoje um lugar para discutir reforma agrária, desculpem, é em casa de tratamento pré-natal. Lugar de tratamento de pré-natal. Na cidade, as mulheres, que comida que vai dar para o teu filho? O leite contaminado. O leite está contaminado. A gente tem que mudar os lugares de fazer política. Se ela começar a conversar com a mãe, que comida tu está dando para o teu filho? É leite ninho? É esse leite basura, esse leite lixo? Isso obriga a dizer que o que está acontecendo no campo é comida que dá para o teu filho. Nós estamos matando nossos filhos. Então a reforma agrária deixou de ser um tema abstrato. Tem a ver com a comida nossa de cada dia. O que o capital tem para oferecer? Tem sempre essa comida industrializada. Aliás, certas coisinhas que aconteceram no governo Lula, tem um documento disponível, né, que chama-se Guia Alimentar do Brasileiro. Foi aprovado muito subterraneamente. Eles fazem uma crítica dura oficial para orientar a comida nas escolas. Não pode ter mais refrigerante. Ou seja, recomendo, não pode ter comida industrializada. Isso mata. Está lá no documento Guia Alimentar do Brasileiro. Tem a pessoa da Fiocruz consultando no Brasil inteiro. É um documento que, por exemplo,
mostra como a questão da alimentação, que está dentro da barriga de cada um de nós, na verdade, é um tema, na verdade, urbano, de primeira grandeza, mas é agrário. É a comida que está sendo produzida de má qualidade. Então, me parece que ele está descobrindo esses elos. Né? Por exemplo, até muito recentemente, as cidades se localizavam na beira de um rio e se abastecia do rio que estava no entorno. Onde é que vem a água de Salvador? Vem do Rio de Salvador? As águas de São Paulo vêm da onde? Está pegando água longe. Então já acabou aquela ideia de que a cidade está localizada onde ela pega água. Hoje em dia está tendo que importar água de longe. Então está tendo problema de estresse hídrico em tudo quanto é lugar. Então o tema agrário deixou de ser um tema do campo, passou a ser um tema urbano. E a gente tem. Isso é um tema que passa para essas coisas banais. É a comida nossa que a gente dá para os nossos filhos. Eu falo o seguinte: um lugar que a gente já está na periferia. É fazer aquela cartilha, aquela cartilha que vai dizer como alimentar nossos filhos. É aquela cartilha que você começa a plantar hoje, daqui a 5 anos, a mãe vai estar apoiando uma ocupação, mesmo na cidade. É aquele trabalho lá que não é imediato. Né? A gente está precisando os temas já estão se desenhando. Né? Eu não sou nesse sentido, eu não sou pessimista. Eu acho que essas buscas que a gente está vendo, eu sempre acho que a gente tem que tomar sempre como referência a história das lutas sociais. Qual a impressão que a gente tem? É menos na academia, não é isso? E mais nas experiências sociais. Queria aqui só indicar, né, sobretudo que estão preocupados com a questão urbana, rural, relação cidade-campo, tem um livro que eu li muito cedo, nos anos 70, um livro chamado Urbanismo e Revolução. Um livro de um português chamado Antônio Jacinto Rubens. Ele fala dos desurbanistas russos, o Badolo já ficou aqui atrás. O que eles diziam? Eles perceberam que a cidade, eles eram arquitetos, urbanistas, a cidade tem uma forma, né, urbana, um desenho, né? Eles diziam o seguinte: só que as formas são formadas. Então tem um processo histórico de formação da forma. Aí eles perguntaram o seguinte: o que a gente faz com a forma urbana que a gente herdou quando a gente quer transformar? Olha que questão interessante que eles colocaram. Você vai ter que inventar isso. Já que a gente começaram a debater, você tinha que modificar a relação cidade-campo. Isso é uma discussão que estava colocada na prática da luta revolucionária. Esse debate não é novo. Os desurbanistas russos, assim se chamavam. Desurbanistas. Na verdade, o que eles vão falar é o seguinte: eles falavam assim, que as tecnologias, olha só, naquela eles diziam assim, as novas tecnologias permitem que o melhor da vida urbana possa ser vivida lá no interior do mundo rural. Que o mundo rural possa ter o melhor da vida urbana. Tem que acabar com essa distinção entre rural e urbano. É possível fazer isso? Eu me lembro que o Chico Mendes dizia, o Ailton Krenak dizia, nossa luta é porque na aldeia tem internet. Eles não são contra a modernidade. Eu me lembro da figura do Juruna, lembra? Alguém que lembra do índio chavante, Juruna? Os mais velhos vão lembrar. Gravador na mão. Ele dava um gravador para tudo quanto é lado. A pessoa achava que ele era idiota. Sempre o gravador, ele está encantado para contar. Aí um dia, quando eu perguntar para ele, sabe o que ele disse? Eu ando com um gravador para mostrar para os brancos que a palavra é para valer. Eu vou conversar contigo. Aí você diz uma coisa, e daqui a 3 meses, quando eu volto, você disse que não disse. Aí eu ligo o gravador. Você disse. Ou seja, ele estava usando uma coisa de branco para afirmar um princípio de índio. A palavra é para valer. Não pode mentir. Então, isso os índios dão banho na gente. Como se apropriar da modernidade sem deixar de ser índio? Não confunda o índio com o penacho. Se os índios, depois de 500 anos, que foram simplesmente vilipendiados, né? Foram simplesmente, o da cerveja usava uma expressão, ninguneados, ou seja, feito ninguém. Foram considerados a bosta da bosta humana. Durante 500 anos ele escreveu uma bosta, um merda. Foi assim que disseram para os índios o tempo inteiro. Depois de 500 anos, eu sou Guarani, eu sou Aymara, eu sou Quichua, eu sou Yanomami. Ou seja, por que depois de 500 anos eles continuam dizendo que eles são eles? Né? Tendo nome próprio. Isso porque eles foram capazes o tempo inteiro de permanecer os mesmos, assimilando coisas da sociedade do dominado. Eles são os mesmos mudando.
Isso é uma coisa que é muito profunda, né? Ou seja, eles conseguiram preservar muito da sua essência, né? Ao mesmo tempo incorporando muito, ou seja, incorporando o gravador para continuar sendo indígena. Isso é uma lição fantástica. E talvez com isso, o que eu tenho para ensinar para um povo desse, que é resistência, depois de 500 anos vilipendiados, ainda consegue dizer: eu sou guarani, eu sou. Às vezes o cara está completamente sem dente, não é isso? Largado, mendigo, sou guarani. Eu não sou isso que vocês querem que eu seja. Será que eles não têm nada a aprender com essa gente? É um nível de resistência fantástico. E são com a capacidade de assimilar o que é moderno e, ao mesmo tempo, sem deixar de ser índio. Né? Uma vez eu vi um índio de Carajá, né, que foi chamado lá pelo general lá em Brasília, sacanear ele, dizendo que ele era mais índio, que ele usava calças jeans e óculos Ray-Ban. E eles não são bobos. Ele que pensa que eles são bobos. Ele perguntou para o general qual era o carro dele. General Motors, Ford, Volkswagen, ele começou a sacanear com a Copa. Só deixou de ser brasileiro porque usa carro Volkswagen. Então eu vou deixar de ser índio porque uso calça jeans. Todos nós somos diferentes, podemos ser os mesmos. Não nos confunda com esses tipos que vocês inventam. Tem que estar de penacho e nu para ser índio. Eu sempre dou um exemplo do Júlio. Eu uso o gravador para ser índio. Se quer outro exemplo, Marcos Terena, que vocês conhecem. Marcos Terena teve condições com família de brancos em Mato Grosso de fazer curso de piloto. E ele foi para uma sala de aula em Mato Grosso do Sul, imagina, em Campo Grande, fazendo curso de piloto. Então, imagina quem é que estava na sala. Né? Só descendente de alemão, né, de gaúcho, né, e de italiano, tudo olhinho de olhos verdes. Tinha ele com aquela cara. Só podia ser japonês, né? Aí chamaram ele de japonês. Ele percebeu que a única maneira de sobreviver na sala era ser japonês. E detalhe, sendo japonês é o mais inteligente da turma. Sabe, japonês. E como ele tem 2 neurônios, como cada um de nós tem 2 neurônios, tipo e pé, conversam um com o outro, ele resolvia todas as equações matemáticas, que só mostraram que ele era japonês. Até o dia da formatura, que ele diz que ele é terreno. E joga na cara das pessoas que a única maneira de ser terreno era ser japonês. Você veja como é que o jogo identitário, a única maneira de sobreviver como índio era dizer que não era índio, para continuar sendo índio. As estratégias de sobrevivência são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Né? Eu conheço muita gente da Amazônia que durante um certo tempo era caboclo. Caboclo é um termo meio genérico, mistura tudo, né? Quando a situação começa a se tornar favorável, eu sou munduruku. Porque se tivesse que era munduruku, morria, porque era índio. Então eu sou caboclo. Caboclo já é misturado, ele me protege. Então, a única maneira de ser índio é ser munduruku, é ser caboclo. A única maneira de ser índio é ser japonês. A identidade é sempre um jogo estratégico político. Isso pergunta se a gente está preparado para entender essas lógicas da resistência. Essas são as formas como o povo inventa para poder, né, se fingir de morto. Né? Se fingir de morto para continuar vivo. Né? Quantos de nós sobreviveu, bolou a bala, porque vai me fingir de morto, talvez sobreviveram. A astúcia é a arma dos fracos. A inteligência dos fracos é sempre astúcia. Né? Ser astuto para poder sobreviver. A gente é obrigado a usar esses recursos. E a gente tem que começar a aprender essas estratégias. E elas estão disponíveis para a gente no mundo. Né? Eu insisto, mas só queria insistir, por exemplo, ter uma experiência com estar preocupado com essas questões de rural urbano. Eu sempre falo que a gente tem que aprender a experiência de luta revolucionária. E aí tem que ler um pouco também, a gente que é assessor, né? Agora você conhece a piada do assessor? Né? O assessor estava passando assim numa estrada, né? E viu um bando de camponês lá um camponês lá no fundo do vale, né? Aí resolveu fazer, todo preparado com uma D20, né? Um laptop, né? E na verdade um GPS, prontinho, né? Aí falou, vou tirar uma onda com esse camponês aí, né? Aí falou assim, aí olha, se eu acertar aí quantos porcos tem no seu rebanho, você me dá um? Chegando aqui, o que eu vou fazer, né? Tudo bem, senhor, tudo bem. O cara pegou, botou uma câmera voltada para lá, botou no GPS. Tem 84 animais. Eu também tenho 84.
Você me dá, então, outra? Não. Se eu acertar a sua profissão, o senhor me devolve o animal? Aí o cara ficou surpreso, né? O senhor é assessor, não é isso? Aí ele falou assim, por quê? Bom, primeiro chegou sem ser chamado. Segundo, disse que eu já sabia. E terceiro, devolve a vaca que não é pouco. Isso é a piada. Mas você só tem que ler muito. A gente tem que ler muito para poder estar no nível dele. Né? Às vezes tem que fazer um pouco disso. Para mudar o mundo tem que ser com alegria. Né? Porque tem gente que, se mudar o mundo do jeito que ele quer, a tristeza de tal ordem, eu estou fora. Como diz uma amiga minha, me inclui fora dessa. Me inclui fora dessa. Porque, na verdade, é certas coisas que eu não sei. Né? Mas tem uma experiência que é escrita por um argentino que viveu a experiência da Guerra Civil Espanhola. Ele então escreveu sobre essa experiência, tem um livro em português chamado Organismo Econômico da Revolução. Diego de Santillano. Conhece isso? Mandou está aqui até só cantando a literatura toda, tem até a fonte. Falou, já vi que ele está na mesma vibe. Agora que ele não tem a idade, né? Eu já estou beirando 70, né? Consegui enganar, diz assim, está enganando, né? Estou beirando 70. Então, tem Organismo Econômico da Revolução. É uma descrição que o Diego Santillano faz de como, nos 3 anos de experiência da Guerra Civil Espanhola, o pessoal organizava a vida cotidiana. Como é que o campo se organizava, como é que garantia o abastecimento da comida. Os tecelões, a indústria dos tecelões, os sindicatos dos tecelões, como é que eles garantiam para não ficar só como tecelão, abastecendo a cidade, o campo, os metalúrgicos. Então, é um trabalho meramente descritivo, né? Mas que me parece importante para nós, viu? Estamos buscando essas relações de cidade e campo de outro tipo. E eu falo assim, quando sempre não é referência, é pegar as experiências concretas que já se passou. Essas experiências já se passaram, a gente recolhe essas experiências e vê que cabe e que não cabe. Não é? É isso, por exemplo, no mundo andino, em La Paz, por exemplo, uma cidade chamada Quelauco, na Grande La Paz, ela tem uma relação muito forte com todo o altiplano andino. Né? Então, o pessoal, ao mesmo tempo, mora na cidade, visita muito, sempre está muito fazendo os rituais do campo, etc. Então, por exemplo, é uma cidade que basicamente tem por aimaras e quichuas, que é uma cidade que reproduziu na cidade as experiências de autogestão do campo da tradição aimara. É um negócio fantástico que eles têm. Agora, sempre existe essa experiência de cidade de campo é de outro tipo. Porque, nesse caso, qual é o elo? É o elo da tradição indígena. Eu sempre falo que os indígenas, porque os indígenas aparecem, talvez dando a pista teórica para a gente pensar. Porque eles são diferentes da cultura ocidental. Então, eles têm referências próprias. Nisso, a negrada também tem. Na tradição afro. Né? E, sobretudo, nas terras conquistadas dos quilombos, que eu sempre falo que a gente tem uma leitura do Brasil muito deformada. A gente sempre conta a história da formação do Brasil, né? Como sempre a história do latifúndio, da monocultura e da escravidão. A gente esquece que as pessoas fugiram da monocultura, do latifúndio e da escravidão para fundar terras livres. Ou seja, e a gente não conta essa história. O Brasil tem uma história de formação do seu território pela liberdade. Eu sempre digo que os quilombos não eram lugar de negros. Os quilombos eram lugar principalmente de negros. Mas índios também faziam parte. Brancos que queriam fugir da opressão também iam para os quilombos. E os quilombos eram, na verdade, o único lugar que se poderia falar verdadeiramente de democracia racial. Se era algum lugar que podia falar, agora, ao mesmo tempo, a gente conta a história do Brasil. É a história dos ciclos econômicos, é a história do ciclo da cana, é a história do ciclo do ouro, é a história do ciclo do café, é a história do ciclo da borracha, não é isso? E o ciclo da mandioca não tem ciclo. E sempre se plantou mandioca, nunca foi um ciclo. Sempre se plantou feijão e arroz. Então, isso que eu falo que a gente não partiu da história do povo brasileiro. Entende? Está sempre contando a história da classe dominante, que é a história do ciclo do ouro, do ciclo da cana. A gente não conta essa história. Então, é a região mais camponesa do Brasil, é o Nordeste. Mas porque a região já tem 500 anos nesse país, né?
de crise pelo ciclo da cana, não é isso? A cana, então, quantas vezes em ciclo? Em crise. E quantas vezes as pessoas tiveram que inventar a vida no período de crise? Por isso que essa região é rica de artesanato de couro, de artesanato de vinho, de artesanato de bordado, de artesanato ou seja, de agricultura, de comida. Essa cultura fantástica que tem no Nordeste, ela deriva do quê? É a região que mais o povo tem que se inventar por si mesmo nos momentos de crise. Então, a região que tem mais experiência em sair da crise é a região Nordeste. E essa é a riqueza do campesinato nordestino. Né? Eu sempre digo que o primeiro produtor de milho do Brasil é Mato Grosso. Detalhe, quando você tem no Nordeste, se colhe o milho, se faz festa. É festa de São João. É isso? Vai lá no Mato Grosso, é o maior produtor de milho do Brasil, não tem festa. Sabe por quê? É uma agricultura sem agricultores. É o que eles chamam de agronegócio, eles não chamam sequer de agricultura. No Nordeste tem agricultura, tem festa na hora da colheita. Lá tem agronegócio, não tem cultura. Não se constrói um país assim. Eu quero trazer para vocês essa força que esse povo tem. E a gente poder se colar nessa força, para fazer dessa força a nossa cultura do processo emancipatório. Eu acho que esse material está disponível, mas está faltando a gente descolonizar a nossa cabeça, que é colonizar o povo, e acaba não vendo essa riqueza. Eu insisto muito nessa tese. Vocês veem que o negócio aqui está fervendo, né? Como já são 9h37 e temos 4 pessoas inscritas, antes mesmo de começar a nova rodada de inscrições, eu propus o seguinte: a gente, claro, abre a fala para as 4 pessoas que estão inscritas. Nessas 4 pessoas falando, quem quiser se inscreve e a gente... Vamos nessa? Deixa eu me lembrar quem estava inscrito agora. Peraí. Negócio bagunçado. Pronto. O negócio está bagunçado mesmo, né? Vai bagunçar mais um pouquinho. Eu sou Marivânia, sou do Movimento 7, assentada da Reforma Agrária, num município pequenininho, lá perto de Odovinho, chamado Pindobaçu. E o assentamento é Nova Canaã. E por ironia do destino, estou aí na turma de Direito do Programa também da UEM. Eu já falei em outros espaços que eu tive a oportunidade de participar, que o momento me empurra, né? Me leva e pede e clama para eu participar desses espaços, dessas rodas de conversa, das palestras, né? De quem tem mais tempo de história vivida, porque a gente está tentando se achar no momento que a gente vive hoje. E por vezes eu tenho a sensação de quanto mais eu tento me achar, mais eu me perco. E aí, quando agora eu escuto voz de você falando, vixe, Maria, agora que o negócio arrepia. Arrepia. Sabe o que é arrepiar a alma? Porque aí a gente tem a certeza de que deve mais perdida do que segue nem tiroteio. Quando ele traz, né, essa assertiva de que o poder, né, está na mão que a sociedade, como rumo da sociedade, nós do povo. A sociedade está na mão de quem tem o poder. Quem tem o poder não é o governo. E a gente vê um bocado de nós, dos nós, né? Como o nosso de cada dia, tudo querendo para o governo. Tudo achando que o Estado transforma, mas o Estado não transforma, também concordo. O Estado não transforma. Quem vai transformar é o povo. Aí depois, ele vai dizer que para poder mover essa força, que é o capital que a gente tem, que é a nossa capacidade de se auto-organizar, e aí quando eu penso que eu passei esse tempo mudado todinho, fazendo trabalho de base, e o encaminhamento era para ser 3 aqui, fazendo trabalho de base, numa tentativa de passar em 25 comunidades, assentamentos e a ocupação ligada ao movimento da nossa região.
E as duas únicas de 10 pessoas foram duas, eu e um outro companheiro.